Olá pessoal, graça e a paz do Senhor Jesus, aqui pastor Luiz Felipe falando, mais um episódio do DETcast, terceiro episódio, e nesse episódio a gente vai falar sobre educação teológica da UISB, congregacional, né? E para isso a gente convidou alguns amigos para estarem conosco aqui. Presente com a gente está a professora Carla Janaína, doutora Carla, seja muito bem-vinda. Bom dia, pastor, prazer todo nosso estar aqui. E também pastor Márcio Leal está com a gente aí. Bom dia, Márcio. Graças a paz, Luiz, tudo bem? Vai ser um prazer estar aqui com a gente, com vocês. Certo. A gente falou bom dia, mas a gente não sabe quando que o pessoal vai assistir. Na é. verdade, a gente... Por isso que eu falei logo, pode ser bom dia, boa tarde e boa noite. A gente tem sempre essa preocupação, mas às vezes a gente pode falhar. Mas que bom vocês estarem aqui, né? O nosso propósito hoje aqui é conversar sobre a educação teológica da nossa denominação. E sempre a gente inicia pedindo que a pessoa se apresente um pouco melhor, né? A pessoa fale um pouco da sua trajetória, da sua história, da sua formação, quem é a Carla, quem é o Márcio. Então, queríamos ouvir, antes de mais nada. Carla, fale um pouquinho de você, depois o pastor Márcio também tem a oportunidade de falar um pouco dele. Então, pastor Luiz, eu sou Carla Janaína, nascida em João Pessoa, na Paraíba, discípula do Senhor Jesus, né? Tive a bênção de ser acompanhada por duas mulheres de fé, que eu julgo que foram minhas, tipo Lloyd e Eunice, minha avó, Carmen, uma cristã batista de tradição piedosa, e a minha mãe Fátima. Cresci na igreja, vocacionada muito cedo, muito sensível a servir ao Senhor e à igreja. Aos 18 anos fui ao seminário e me considero uma personagem de fronteira, porque ao mesmo tempo que fazia o seminário, eu estudei no Instituto Bíblico Betel Brasileiro, eu cursava então a faculdade, um curso secular. Construí a minha carreira na faculdade na área de letras e cheguei ao doutorado na área de história da leitura, mas sempre servindo a igreja, sempre envolvida com a teologia e com os trabalhos na Casa do Senhor. Sou casada com um pastor congregacional, pastor Sandro Cruz, logo sou também esposa de pastor, falo desse lugar, mãe do Gabriel e da Ana Carla, Gabriel trabalhando com a Confederação de Adolescentes da nossa denominação, e há cerca de 3 anos aproximadamente estou coordenando e agora dirigindo o Seminário Teológico Congregacional oficial da União. Né? Ok. Pastor Márcio? Rapaz, o Márcio é um pecador miserável, né? Alguém que tenta ser um discípulo de Cristo, né? Mas a parte boa do Márcio, né? Fora ser discípulo de Cristo, é que é casado com Gabriela, né? Tem 2 meninas, a Beatriz e a Samara, né? E pastoreio a igreja Icaraí. Esse ano completei 24 anos à frente da igreja, né? Para desespero dela. Mas, rapaz, eu acho que na denominação eu fiz um pouco de tudo quase, né? Desde a associação, trabalhei em quase todas as secretarias, fui presidente da associação, na denominação, conselheiro de várias confederações de jovens, confederação de mulheres, secretário durante algum tempo, vice-presidente, e culminou lá com a presidência, que encerrou na última assembleia passada, né? Então isso, e agora, fora isso, hoje eu continuo atuando nos seminários, sou presidente do seminário lá de Niterói, né, o credenciado, e sou professor com muito carinho, né, do nosso seminário oficial da União, né, com muito carinho sou professor do nosso seminário. Muito bom, muito bom. E, mais uma vez, bem-vindo a vocês. E a gente vai bater um papo, então, sobre o Seminário Teológico Congregacional, que é importante até a gente explicar, né? Porque o Seminário Teológico Congregacional é um seminário centenário, né? E a gente tem 2 casas, né? 2 propriedades, né? 2 espaços físicos, funcionavam 2 cursos
distintos oficiais da União, o Seminário do Rio de Janeiro e o Seminário do Nordeste, né? O seminário lá de TGPO. E hoje não funciona mais assim. Na verdade, desde a pandemia, né, surgiu um outro curso, uma outra modalidade de curso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. E tanto a Carla, né, que falou que já tem mais ou menos uns 3 anos envolvida, como também o pastor Márcio, na época, era o presidente da denominação. Eu acho que podem falar com propriedade. Eu cheguei no Departamento de Educação Teológica em 2020, assumi como diretor do departamento em 2021, em julho de 2021, e também participei desse processo. Na época, o pastor Davi Bezerra era o diretor do DET. Então, assim, nós estamos aqui na qualidade de quem pode falar, né? Tem um lugar de fala, né? Porque desde o início sabe exatamente como é que funcionou isso daí, como é que se deu o processo, né? dessa nova modalidade de curso dentro da nossa denominação. Eu queria que falasse, né? Um pouquinho da história dos nossos seminários, né? Que são centenários, da importância que eles tiveram e ainda têm, né? Historicamente, na formação de tantas e tantas pessoas, mas falar um pouquinho também dessa nova realidade que a gente tem de seminário hoje, de curso de teologia hoje. Vocês poderiam falar? Primeiro a Carla, primeiras damas, depois o pastor Márcio. Eu vou começar remetendo um pouquinho, pastor Luiz Felipe, e aí pastor Márcio pode dar continuidade, que ele acompanhou a questão da implantação, né, dessa nova fase do seminário, enquanto presidente da União, dessa tradição que nós temos do ensino teológico. É algo que, na realidade, remete ao século XIX, quando as missões, né, estrangeiras, especialmente enviadas da América, chegaram até aqui e vinham sempre com essa concepção de implantar o trabalho, implantar igrejas, divulgar o evangelho, mas também trazer conhecimento secular, considerando que ao lado de cada igreja havia esse desejo de se construir uma escola, porque se entendia, e era a concepção da época de meados de 19, que o evangelho se daria pela propagação da palavra. Então, quanto mais pessoas alfabetizadas, conhecedoras, né, enfim, da palavra e dos conceitos de Deus, mais crescimento a igreja teria e o evangelho se propagaria. E a nossa denominação, sendo uma denominação histórica, caminhou também nesse sentido, né, junto com as primeiras que chegaram aqui no Brasil. O fato é que, na primeira convenção do que a gente chama da nossa tendência congregacional, que hoje a gente pode chamar, né, do congregacionalismo brasileiro, houve uma proposta do Dr. Francisco Antônio de Souza, já remetendo isso por volta de 1913, à necessidade de um seminário, da implantação de um seminário nosso, porque até então nós tínhamos os seminários de origem presbiteriana e alguns outros, mas esse estudioso, esse homem, né, já mostrou essa necessidade. O tempo foi passando para que a gente ganhe aqui um tempo e as coisas foram acontecendo, né? Houve uma grande convenção no Panamá. Ali se percebeu que era necessário criar um seminário unido que viesse ao Brasil. Um grande ícone histórico da área da teologia, que é o Erasmo Braga, foi um dos nomes que integrou a necessidade da criação desse seminário. Alguns dos nossos alunos estudaram no Seminário Unido. Quando o nosso seminário, implantado em 1914, aqui no Rio de Janeiro, precisou fechar as portas por algumas dificuldades financeiras. E, com o passar do tempo, ainda aí na primeira metade do século XX, abriu-se, então, o Seminário de Pedra, né, o Instituto Bíblico de Pedra. São muitos detalhes, a gente está caminhando aqui para passar, então, aí a fala ao pastor Márcio. E pouco tempo depois, por incentivo da UESA também, e os missionários enviados, essa tradição de ensino teológico chegou até o Nordeste, quando se implantou, então, o seminário de Recife, né, o Seminário Congregacional do Nordeste, em TGPO. O tempo passou, né, os seminários cresceram, outros seminários foram abrindo nas cidades, e, com a pandemia, a gente percebeu a necessidade de uma mudança metodológica. E aí eu passo, então, ao pastor Márcio, que ele vai falar trazer esse panorama para a gente. Não, interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidamente, né? Interessante que a Carlinha falou, né, sobre como
os missionários chegavam, né, e tinham achavam um lugar, né, de fala na comunidade, né? Eles olhavam a necessidade da cidade, a necessidade do povo, inclusive ensinando-os a lerem, né, para que pudesse, de fato, o evangelho ser pregado e eles pudessem também ler a Bíblia, né? Como que é interessante, né, a gente conseguir olhar a cidade, né? Mas, voltando aqui à questão do seminário, eu acho que ninguém sabe do que eu vou falar aqui agora. Eu também era reticente no início, por conta da minha geração. Estudei presencialmente no seminário do CTSERG, em Alcântara, né? Então, a gente vai sendo reticente a alguns avanços, né? A algumas mudanças. Geralmente, nós tendemos a ser resistentes à mudança, né? Tem um pensador, que agora me falha a memória quem, mas que disse que a pandemia, de fato, nos empurrou para dentro do século XXI, né? A pandemia tem essa questão positiva, vamos dizer assim, né? Claro, guardando com muito respeito às perdas e a tudo que vivenciamos de ruim na pandemia, mas a pandemia, de fato, empurrou algumas instituições para dentro do século XXI, entre elas a igreja. A igreja evangélica brasileira sempre foi muito resistente à tecnologia. E os seminários da mesma forma. A gente sempre pensou de forma muito quadrada, né, na questão da formação teológica. E uma vez havendo, e mesmo assim, muitos irmãos, eu lembro aqui do pastor Josias Pereira, né, o nosso eterno secretário, né, secretariou junto com o Calley, que sempre falou a respeito do desejo de que o seminário atendesse os missionários, pessoas que estão afastadas dos grandes centros urbanos e não tinham condições de estudarem presencialmente num seminário, até porque em muitas cidades não havia seminário algum. Diante da pandemia, né, pareceu-nos um presente de Deus, né, uma grande oportunidade que o Senhor nos deu. Eu lembro de Paulo falando, olha, uma grande porta se nos abriu. Sim. Eu acho que uma grande porta se nos abriu aqui durante a pandemia, nessa parceria com a Universidade no Maciço do Baturité, hoje universidade, e que, inclusive, permitiu que a gente pudesse criar um currículo completamente confessional, né? O currículo foi criado por nós, né? Por nós, congregacionais. O povo da UISB criou o currículo que é estudado hoje no seminário, que acontece de forma remota. Então, é um seminário confessional, é um seminário com pastores congregacionais preparados, capacitados. É um seminário onde as pessoas têm que ler e ter uma disciplina muito maior do que se fosse presencialmente, e quem fala aqui é quem também validou o seu diploma, né, semipresencialmente pelo Bennett. Então, a disciplina que a gente tem que ter é muito maior para as leituras que a gente precisa fazer. Então, graças a Deus, hoje nós temos um seminário muito bem preparado, sabe? Um seminário que atende a todo o Brasil, um seminário que tem professores hoje de todo o Brasil. Então, o nosso seminário hoje, claro, a gente não está querendo dizer que os trabalhos anteriores foram ruins, muito pelo contrário. A gente louva a Deus por todos aqueles que trabalharam e se deixaram gastar servindo o reino no seminário, no seu tempo, na sua era, na sua gestão, os professores, quanta gente! E se a gente fosse falar, certamente a gente se esqueceria de alguém.
Mas quanta gente não deu sangue pelo seminário lá em Tegipió, pelo seminário aqui na Pedra, né? Quantas gerações foram formadas, né? Quanta paixão foi derramada ali naqueles lugares, né? Mas a gente precisa também entender que nós estamos num novo tempo. E nesse novo tempo, a gente precisa atender à gramática desse tempo. E a gramática desse tempo é uma gramática diferente de tempos anteriores. Então, graças a Deus, o seminário assim, tem sido um presente de Deus para a gente. Eu penso que a gente atravessa momentos, né, na história e a gente precisa se adaptar e se adequar aos mais variados momentos. Eu acredito que se eu perguntasse a vocês aqui se vocês gostariam, né, que o seminário presencial, talvez até o seminário interno, ele ainda continuasse funcionando. Com certeza vocês gostariam que continuasse funcionando. Poxa. Eu gostaria. Eu gostaria de ter estudado Nós. Interno. Eu não eu também tive oportunidade de estudar. Mas hoje o tempo é outro. E você citou uma coisa, pastor Márcio Leal, e a Carla também provavelmente vai concordar, e tendo apenas 2 seminários oficiais na nossa denominação, né, começou-se a ficar distante, complicado das pessoas irem estudar. Daí também até o surgimento dos seminários credenciados. Né? A gente pode falar dos seminários credenciados que surgiram ao longo da nossa história também para, de alguma forma, atender essa carência, essa necessidade de formação de obreiros regionais, locais, porque eles não tinham como sair das suas cidades e virem para Pedra e para Tegipió para estudarem, né? Então, os seminários credenciados foram surgindo. E hoje nós temos 6 seminários credenciados, né, espalhados pelo Brasil. Esses seminários ainda contam, né, com a supervisão, apoio total do DET quando precisa e tudo mais. Mas nós estamos falando de uma outra realidade que surgiu no período da pandemia, e foi que nem com os seminários próprios, nem com os seminários credenciados, as pessoas podiam mais se reunir presencialmente para estudar. E aí surge aí essa nova modalidade de curso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Carla, sobre as vantagens, talvez os desafios e desvantagens talvez que existam dessa nova modalidade, né, de curso de teologia. E explicasse um pouquinho, o pastor Márcio já falou um pouquinho, mas explicasse um pouquinho como é que funciona o nosso curso, para que as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, possam entender como é que hoje o ISCB está vendo a educação teológica. Muito bem. Pastor Luiz e pastor Márcio e todo mundo que está aí acompanhando a gente, é bom que a gente entenda que essa ideia da educação à distância não é uma coisa que surgiu há 3 anos para cá. A pandemia, como muito bem dito pelo pastor Márcio, potencializou, veio nos ensinar muitas questões, e dentre as quais que o ensino, o conhecimento, ele pode chegar até as pessoas em qualquer parte do mundo, né? Através da tecnologia, dos meios de comunicação, dos meios de mídia. Mas, na realidade, desde os idos de 2016, que houve uma regularização de cursos superiores na modalidade totalmente EAD. E é bom que se diga também que algumas lideranças congregacionais, as pessoas do nosso povo, inclusive o pastor Josias foi citado aqui, sonhavam com essa possibilidade, e durante muitos anos isso foi discutido e guardado e negociado, e veio a acontecer, aprove a Deus, há 4 anos atrás, há quase 4 anos atrás, essa possibilidade. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de dizer que eu mesma já fui uma pessoa preconceituosa em relação a isso. Acho que todos nós, né? Todos nós, conforme o pastor Márcio colocou, há sempre aquela ideia saudosista, há sempre aquela ideia de que no presencial, no olho a olho, as coisas fluem melhor, e não, a minha intenção não é desmerecer, jamais. Porém, quando aluna do curso de mestrado na UFPB, eu acompanhei essa implantação no nível secular dos cursos de letras e pedagogia na modalidade EAD, sendo uma das professoras e também em outras áreas uma tutora.
E fiz todo o treinamento e percebi, a partir daquele treinamento, de que a modalidade à distância, quando ela envolve um bom suporte, quando ela envolve alunos disciplinados que queiram ler e aprender, ela se torna tão válida quanto a modalidade presencial. A gente sabe, respeita a opinião, enfim, dos educadores, dos professores, da própria comunidade, mas ela é tão válida quanto. E ali eu percebi, na prática, a partir dos treinamentos de pessoas especializadas que vieram da parte do MEC, de Brasília, para nos dar o treinamento, que era uma coisa realmente organizada e que o conhecimento poderia acontecer. E se concretizou quando eu vi alunos meus formando, alunos na área de letras, fazendo concurso nas suas cidades, sendo aprovados e entrando, então, em cursos de mestrado e doutorado e alunos que tiveram toda a sua formação básica na modalidade EAD. Então, quando a gente traz isso para o nosso tempo e para a esfera dos nossos seminários hoje, do nosso seminário hoje, a gente percebe que há algumas vantagens envolvidas. Dentre elas, o conhecimento vai até o aluno, talvez essa seja a principal, nos lugares mais remotos. Já foi dito aqui, mas eu quero só reforçar. Enquanto diretora e também coordenando o curso, a gente observa, por exemplo, eu estou hoje com um aluno, o Boberto Tissarancibe, me perdoe se eu errei o nome, é um indígena, desenvolve o ministério dele numa tribo indígena, já tem uma graduação na área de direito e está agora sendo mandado pelo seu pastor, um pastor de Minas, para o nosso seminário, cursando, fazendo teologia para melhor servir o seu povo, para melhor servir sua tribo. Nós temos hoje, por exemplo, alguns alunos do interior da Bahia, que não teriam condições alguma de vir até o Rio, ir até a Recife ou até mesmo aos credenciados mais próximos. Estou agora para receber uma aluna que me procurou e vai se matricular, que é de uma comunidade ribeirinha, no estado da Bahia. Temos um aluno em Portugal, que de lá estuda fazendo graduação em teologia conosco. Então, essa é a primeira vantagem que a gente observa. É quando o conhecimento teológico, o bom conhecimento teológico de qualidade, chega até os vocacionados quando eles mais não podem vir. Uma outra, falando de forma mais prática agora das questões de praticidade, tem a ver com a economia. Hoje nós vivemos uma crise que perpassa da área vocacional até a área financeira. Muitas das nossas igrejas hoje não conseguem mais enviar um casal ou até mesmo um aluno para mantê-los no regime de internato. Pelo menos esse tempo que eu estou como diretora, nunca fui procurada para isso. Embora as pessoas tenham, e com todo respeito àquela dimensão saudosista, a lembrança, a acolhida, mas há algumas implicações que não permitem isso. Então, nesse sentido, os próprios alunos nos falam que são felizes em poder estar tendo um conhecimento teológico, uma formação na área pastoral, na área do ensino e na área da evangelização, de modo que eles podem sair dos seus trabalhos, chegarem até sua casa, conectarem-se nas aulas e não precisar ter a demanda de custo financeiro de ir até o seminário ou até mesmo também uma economia de tempo valiosa para eles, né? Imposta pelos tempos modernos. Então, são duas vantagens principais. O conhecimento teológico e até o vocacionado, quando o vocacionado não pode vir aos centros teológicos, e exatamente uma possibilidade financeira que se abre, e de recurso financeiro e de tempo, para que esse aluno tenha uma formação. Muito bom. Você vai falar mais já sobre essa questão. Eu tenho certeza que tem muita coisa para dizer, professora. Mas eu queria envolver o pastor Márcio nessa questão. A professora Carla falou de duas coisas importantes aqui. E eu queria fazer um link com você, pastor. Ela falou sobre a questão financeira e ela falou sobre a questão também da própria formação do aluno e tal, o benefício da formação ali, chega até a pessoa e tudo mais. Uma grande questão
que as pessoas levantam em relação à educação à distância é se a educação à distância forma o obreiro da mesma maneira que antigamente era formado. Então, há muita desconfiança de que a teologia hoje ela é muito profissionalizada. Então, essa teologia profissional não vai formar um obreiro de qualidade para a seara do Senhor, para o trabalho do Senhor. E uma outra coisa também que ela falou e é um fato, a questão da economia, não foi só para o aluno, também para o próprio seminário. Porque antes nós tínhamos 3 estruturas, 2 mais uma funcionando, agora a gente tem uma só, tudo unida. Diga-se de passagem, é bom que a gente fale, deixe claro isso. Nós não fechamos os seminários, né? Nós unificamos os cursos. Isso é muito importante, por uma questão meramente administrativa, por sabedoria administrativa, de você diminuir, enxugar um pouco a parte administrativa e focar numa coisa só, uma vez que os seminários funcionavam já assim na modalidade EAD, remota, sim, síncrona. Então, eu pergunto a você, pastor Márcio, os alunos que estão sendo formados agora, os alunos que estão estudando EAD, eles perdem qualidade para os alunos que fazem o curso presencial, o curso integral, digamos assim, e interno? O que você acha? Antes de te responder, Carlinhos estava falando, eu estava lembrando que na época do Fernando Henrique Cardoso, eu estava vendo aqui, lembrando quando que ele foi o presidente, né, quando foi o mandato, e ele assume seu primeiro mandato em 95, né? Na época do Fernando Henrique, minha mãe, eu estava lembrando aqui, minha mãe trabalhou, eu acho que era Educação Solidária, não me recordo, mas um projeto da esposa do Fernando Henrique que levava treinamento para regiões do Brasil, entre elas, de forma principal, ali para o Nordeste. Então, minha mãe teve no Nordeste inteiro formando professores, né? Teve em Riachão do Bacamarte, teve lá onde nós temos a igreja, onde tem o nosso seminário, o nosso Catolé do Rocha. Mas teve em praticamente, mas são muitas cidades, né, ali do Nordeste nesse curso de formação. Claro que foi extremamente desgastante para ela num período, mas foram anos assim. E isso acabou. Ela estava fazendo na época o seu mestrado e ela começou então a estudar a respeito da educação à distância naquela época, né? Isso meado aí da década de 90. E o mestrado dela é sobre isso. Ela não quis lançar como livro, mas o mestrado dela é basicamente sobre isso, e ela falava para mim, olha, vai chegar o tempo em que no Brasil a educação à distância, vai haver uma virada, e a educação à distância é o que vai prosperar. E aí eu estava vendo aqui que o ensino à distância no Brasil, em uma década, cresceu quase que 500%. Quase que 500%. E é interessante a gente lembrar que nós estamos retomando, de certa forma, a vanguarda, né, quando a gente fala em educação teológica à distância como denominação. E sempre que uma igreja, uma denominação, alguém se torna uma instituição de vanguarda, né, surgem dúvidas, surgem questões que são, claro, merecem o nosso respeito, sem dúvida. Mas, respondendo agora à tua pergunta, se nós olharmos para o tempo em que a capacitação teológica era presencial, e tão somente presencial, se não tivesse havido algum tipo de problema, nós não teríamos o DAM. Pelo menos no que diz respeito ao setor que cuida de problemas com relação a obreiros. Ora, maus obreiros, má formação, ela sempre vai existir. Está relacionado também com a pessoa, né? Você pode fazer uma faculdade presencial e ser um péssimo aluno e estudar, né, numa universidade extremamente bem conceituada,
e ser um péssimo aluno, como você pode estudar numa faculdade à distância e ser um excelente aluno. Uma coisa não está de forma alguma relacionada à outra. Muito pelo contrário, né? A formação teológica que a gente propõe, ela é de excelência, e eu posso dizer que é de excelência. Né? Agora, talvez a questão que agora a denominação precise pensar é como identificar os vocacionados. Então, é outra história. Quem são, de fato, os vocacionados? Carlinha falou em algo aqui muito interessante, que é nessa crise de vocacionados, e eu tenho uma tese, eu tenho uma teoria a respeito disso. Eu acho que a crise de vocacionados que a gente atravessa perpassa pela forma com que os pastores hoje são tratados na igreja local, como aconteciam até bem pouco tempo as assembleias e assembleias gerais, locais e gerais, né, numa discussão infindável em torno de um regimento interno, de um estatuto, em que o evangelho, em que o reino eram muitas vezes deixadas de lado, né, a contragosto até de todos, ou de grande parte de que ali estavam. Mas as pessoas, os nossos filhos olhavam para aquilo e pensavam, olha, não é isso que eu quero para mim. Não é isso que eu quero enfrentar. E muitos pais também olhavam para os seus filhos e diziam, não é isso que eu quero para o meu filho. Eu não quero que meu filho passe por isso que eu estou vendo que o pastor da igreja local está passando. Não é isso que eu quero. E claro que isso potencializou uma crise que hoje a gente chama de crise de vocacionados. Agora, no que diz respeito à formação teológica, olha, nosso seminário hoje oferece uma educação teológica realmente de excelência. E a gente está sonhando, né, Carlinha? Quem sabe, no mestrado. Né? Quem sabe chegar lá. Então, pastor Márcio e Carla, até Carla também pode falar, vocês estão dizendo que o nosso seminário hoje não perde em absolutamente nada para um curso presencial. E o que justifica? Por quê que vocês poderiam dizer que não perde? Não perde por quê? O que tem hoje no seminário que a gente oferece, no curso que a gente oferece à distância, que não perde em absolutamente nada para um seminário presencial? O que a gente poderia falar para as pessoas que estão nos assistindo e que justifique que a formação ainda continua, que o objetivo de formar vocacionados, de preparar obreiros, pregadores, pastores, missionários, evangelistas, mestres, ainda continua? Como é que a gente pode justificar e mostrar para as pessoas que a gente não profissionalizou a coisa e que a gente não entregou, não terceirizou, digamos assim, o seminário para uma faculdade, como muita gente tem falado, pensado, agora perdeu qualidade, perdeu confessionalidade. Como é que a gente pode mostrar isso, Carla? Em primeiro lugar, eu quero pegar aqui a fala que o pastor Márcio deixa agora, né? Nossa intenção, e eu falo nossa representando a própria União e nosso Departamento de Educação Teológica, nunca foi terceirizar o conhecimento teológico, né? O ensino e a formação do vocacionado. Até porque já se diz que quer fechar uma denominação, feche os seus seminários. Então, nós somos pessoas, pela graça de Deus, sérias. Cremos que fomos vocacionados pelo Senhor para treinar e formar vidas. E todos que estão envolvidos nesse processo, seja no nosso seminário oficial e tenho certeza também que dessas extensões credenciadas e supervisionadas pelo departamento, são pessoas que têm seriedade no trato com a formação de vidas que vão cuidar das nossas comunidades de fé. Então, em momento algum, pastor Luiz Felipe, quando esse projeto foi colocado, pensou-se em terceirizar. É muito importante terceirizar o ensino, a teologia da nossa denominação. É muito importante a gente entender que, muito embora mudando-se os suportes, os princípios nunca foram alterados. Temos uma relação e um desejo conjunto de estar
oferecendo conhecimento teológico dentro de princípios históricos da nossa denominação, dando continuidade a toda essa história que inicialmente a gente citou aqui muito brevemente, e levando esse conhecimento aos nossos alunos. Hoje, o que ocorre? Nós temos e desejamos oferecer aos nossos alunos um aprendizado intencional, formá-los nesse sentido, levando-os a trabalhar de forma individual, ou seja, conforme o pastor Márcio já conversou aqui com a gente, já colocou, o aluno também faz a sua formação, então levando-os a trabalhar individualmente, levando-os também a trabalhar de forma grupal, ou seja, o nosso seminário, mesmo estando na modalidade virtual, no ensino síncrono, né, como falamos, que são as aulas ao vivo, exatamente a gente mantém esse padrão para que se crie esse senso de pertença, para que se crie essa união, quando falamos em aprendizado intencional, levando-os a trabalhar em grupo, exatamente mantendo, em conjunto com os nossos professores. Eu tenho o prazer de ter pastor Márcio e também a você, pastor Luiz, no nosso time de professores, essa vivência em grupo. Nós trabalhamos o aluno individualmente, estando em contato com o seu pastor. O aluno, ao matricular-se, ele só faz sua matrícula com uma carta de apresentação da sua igreja. Acredito que uma faculdade de cunho não confessional nem consideraria isto. Nós temos esse compromisso, trabalhamos nessa intencionalidade, o grupo, esse senso de pertença, e dentro disso, os próprios professores são, em sua grande maioria, congregacionais, com experiência no congregacionalismo, e à medida que as matérias, o nosso currículo vai sendo ministrado aos alunos, os próprios pastores e missionários, educadoras envolvidas nisso, vão trabalhando esse senso de história e pertença à vertente congregacionalista, a nossa denominação. E também a questão do tutorial, que é esse apoio que nós temos. Nós selecionamos em nosso grupo de alunos alguns alunos pouco mais experientes que estão ali também à disposição para dar um suporte ao novo seminarista que está chegando, ao novo aluno que está chegando. Então, nesse sentido, o nosso seminário continua a sua história com intencionalidade, proporcionando uma boa teologia, uma teologia de cunho reformado, seguindo os critérios do DET, do nosso Departamento de Educação Teológica, e formando as vidas da melhor maneira, acompanhando-os. Estou falando demais, mas deixa eu dar só um exemplo. Nós tivemos nesse percurso de implantação, ou digamos, de unificação, casos de alunos que foram disciplinados em suas comunidades de fé. Nós lidamos também enquanto professores. E pastores nos comunicaram, o próprio aluno se conscientizou, o curso foi trancado, passou pela disciplina, voltou a estudar, está conosco. Nós tivemos casos de alunos que não procederam adequadamente e foram, de fato, afastados do curso, porque eles mesmos decidiram também e porque a gente percebeu que não estava de acordo com o que a postura de um seminário pede, de um seminarista pede. Então, não é por aí o caminho. No curso aberto isso não aconteceria. No curso aberto isso não aconteceria. E o pastor Márcio pode falar melhor, mas quando a gente fala da parceria com a FMB, é bom sempre a gente colocar as questões no seu devido lugar. O Seminário Teológico Congregacional, hoje unificado, ele tem uma parceria acadêmica com o que hoje se chama não mais faculdade, mas com um centro universitário, até Universidade Maciço do Baturité. Sendo esta universidade legalizada pelas leis federais do MEC, dirigida por um pastor também congregacional, que que vive nessa fronteira, né, entre a vida intelectual e a fé. E nós, nessa parceria, o que os alunos têm de bom? Quer falar, pastor? Os alunos têm de bom o seu diploma reconhecido pelo MEC. Não significa que nós sigamos a todos os preceitos
que a Faculdade Maciço do Baturité utiliza. Nós temos um currículo básico, que é semelhante, mas o nosso currículo é um currículo que foi orientado e determinado pelo nosso Departamento de Educação Teológica, e algumas disciplinas de ordem interdisciplinares foram inclusas no currículo do nosso seminário, inclusive nos dando, não é assim, pastor Márcio, uma carga horária maior do que os próprios cursos têm em média, porque o curso de teologia já incluído nas leis de diretrizes e bases do MEC já solicita que os cursos tenham pelo menos 2.500 horas. Nós seguimos a isso e temos até, se for comparar, as nossas 2.500 horas de aula ultrapassam um pouquinho ao nosso parceiro acadêmico. Então, assim, é importante que se diga isso. Então, o aluno, ele vai ter, não sei se já posso me antecipar nesse sentido, nós vamos formar agora 18 alunos, eles vão ter 2 diplomas. Um diploma do Seminário Teológico Congregacional, com o histórico que vai dizer respeito às determinações do DET. Se esse aluno desejar fazer a sua prova se tem vocação pastoral e vai fazer a prova da denominação, ele tem o seu histórico já correspondendo ao que é preciso, e ele terá um diploma emitido pela FMB, eu ainda me acostumei com FB, veiculado por lá com o selo MEC. Para que isso? Ora, ele vai poder ter acesso a uma pós-graduação igualmente reconhecida, ele vai poder dar aulas de religião em alguns municípios. Então, é um benefício. Pode até ter uma promoção na sua carreira profissional. Uma promoção na carreira profissional. Eu vi algumas pessoas, me permitem continuar só mais um pouquinho, diz que mulher fala, não vai ter o silêncio no céu, né? Então, mas eu vou concluir com isso. Eu vi algumas pessoas comentando, né, da seguinte forma: não tem como a gente não ouvir ali na direção, eu escuto bastante questões, estou sempre em contato com os alunos e tirando as dúvidas deles. E algumas pessoas disseram assim: mas nós não estamos interessados em profissionalizar os nossos vocacionados, nem dar a eles diploma autorizado pelo MEC. Muito bem, eu faço uma questão. Por que algumas igrejas, então, ao admitir os seus pastores e líderes com diploma do seminário confessional em teologia livre, favorecem a eles, às vezes até mantendo-os, para que ingressem numa faculdade e tenham, então, um curso reconhecido pelo MEC? Essas mesmas pessoas que criticam o nosso curso hoje, onde o obreiro pode ter esse crescimento sem nenhuma alteração na sua formação, são as pessoas que, infelizmente, financiam e falam que se o pastor não tiver uma graduação reconhecida pelo MEC, ele não é apto para estar à frente de uma igreja. Então, me permita colocar isso, pastor Luiz, a gente está tendo essa praticidade de o útil ao agradável, com muita responsabilidade, com muita piedade, que o pastor Márcio pode até falar e testemunhar, com muito temor a Deus. Temos caminhado nesse sentido. Pastor Márcio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência hoje como professor desse curso. Como é que tem sido a sua experiência hoje como professor desse curso? Porque, assim, uma coisa é você dar aula lá presencialmente, outra coisa é você dar aula de forma remota. Você tem percebido alguma queda na qualidade? Como é que é a sua experiência hoje em sala de aula virtual? Os alunos são aplicados? O conteúdo, ele perde em alguma coisa? Como é que tem sido a sua experiência? Respondendo, falando inclusive no que a Carlinha estava falando, a gente está... Pessoas acham que a gente está numa época de mudanças. A gente não está. A gente está numa mudança de época. É diferente. Então, assim, crises, elas são estabelecidas e serão estabelecidas. Aquilo que antigamente levou-se um tempo para se estabelecer, vamos chamar de uma
crise de mudança, né? Tivemos um seminário presencial durante muito tempo, até que surgiu, então, a possibilidade de um seminário de forma remota, né? E foi-se algum tempo. Hoje, essa mudança de época traz uma velocidade de mudanças e alterações muito grande. Nós estamos às portas de uma nova crise, que a gente não tem percebido, que se chama inteligência artificial. Aí. Nós estamos às portas. E já se fala hoje que o mundo vai ser dividido entre aqueles que manejam a inteligência artificial e aqueles que estão aquém da inteligência artificial. Então, prepare-se que novas crises virão. Mais do que você me pergunta a respeito da experiência de dar aula, claro, fui professor também, dando aula, né, em seminário presencial durante muito tempo, né? As mesmas dificuldades que tínhamos nas aulas presenciais, a gente enfrenta na aula remota. E mais, né, na aula remota, a gente também, da mesma forma que víamos no sistema presencial, a gente consegue perceber aquele camarada que tem uma vocação, um camarada que a vocação ainda não está muito clara, sabe? A gente tem esse feeling, a gente consegue perceber isso, a gente consegue também ajudar, ouvir, né? Emprestar os ouvidos da mesma forma, trazer orientação. Agora, o que diz respeito à matéria, eu até acho que, de forma remota, a matéria... Existe mais matéria do que na forma presencial. Você acha que exige mais do professor? Mais do professor e do aluno, né? Do aluno também? Mais do professor e do aluno. Porque a matéria, ela precisa ser muito mais preparada, ela precisa ter não apenas a questão da fala, mas você precisa fazer o seu dever de casa como professor, né? E o aluno da mesma forma. Ele precisa também fazer anotações, né? Ele precisa recorrer ao livro, ele precisa estar estudando, né? Tem gente que às vezes pensa, mas no presencial você faz prova, né? sem consulta, de forma remota, como que é essa prova? Ora, se eu, quando dava aula de forma presencial, eu já não vigiava quem consultava ou quem não consultava, né? De forma remota, da mesma forma. Se você não pode ter essa confiança no seu aluno, né, que está fazendo teologia, que muitos se dizem vocacionados, então já tem tudo errado ali com relação ao aluno. As provas, elas acontecem normalmente, precisa se estudar. Então, a experiência tem sido muito, muito bacana, Luiz. Primeiro porque eu acho realmente que a gente tem que se preparar muito mais de forma remota do que não, sabe? Do que anteriormente de forma presencial. Então, tem sido uma experiência muito bacana nesse sentido. A Carla fez uma menção de que a gente está formando aí 18 pessoas, né? E a gente pode até celebrar, né? A gente está celebrando a Deus por esses 4 anos de formação dessa primeira turma, né, que começou ali em 2020, e glória a Deus por isso, tem dado certo, a gente apostou nisso, e glória a Deus, está dando muito certo. E assim, eu queria que a Carla falasse um pouquinho sobre a formatura, esse pessoal, de onde são esses alunos, são só do Rio, de onde eles são, e falasse um pouquinho para a gente também da formatura e até convidasse o pessoal também para participar da formatura. Para celebrar com a gente. Para celebrar com a gente. Então, pastor Lucas, dia 14 de dezembro, lá nas dependências do Seminário de Pedra de Guaratiba, nós vamos estar realizando esse culto em ação de graças pela formação desses alunos, com colação de grau, né? E todos nós estamos nesse sentimento de celebração e
os 3 que aqui estão fizeram parte, né, dessa jornada formativa dos alunos com disciplinas diversas em períodos diversos. E estamos muito felizes. Queremos convidar, né, a todos a estarem participando conosco. Estaremos lá para recebê-los. E já a partir do dia 13, nós vamos estar recebendo alunos que estão vindo de várias partes, né, de várias regiões. Alguns alunos da Bahia, de São Paulo, da própria Minas Gerais, Aracaju, está vindo também alguns alunos. Então, é assim, daqui do Rio de Janeiro, que nós temos, né, um grupo de alunos aqui do Rio. Douglas é de onde? É Manaus ou não? Douglas, ele nasceu em Manaus, mas está em Maceió, exatamente. Maceió, Alagoas. Presbiteriano. Então, nós estamos recebendo esses alunos que estarão conosco nessa formatura e com muita alegria, né, celebrando isso. Você pode vir, pode participar, pode estar conosco. E para a gente é um sábado, dia 14 de dezembro. 14 de dezembro, a partir das 18h30. Estamos todos muito felizes porque é a concretização de um trabalho, né, de todo um trabalho, de uma jornada. Sonho, na verdade. De um sonho. Serão todos muito bem-vindos. E, Carla, quando a pessoa ela se sente despertada aí para fazer o nosso seminário, para ingressar no seminário, como é que ela faz? Quando que vai começar as matrículas? Sim. A gente tem novas turmas para o ano que vem, 2025, como é que vai funcionar isso? Então, quem desejar estudar pode ingressar no seminário a cada período. Todo período, no começo de cada semestre, se abrem as matrículas. Então, agora, se seu coração está ardendo aí para estudar teologia, se você quer fazer parte dessa família, você pode se inscrever a partir do dia 5 de janeiro. Nós destinamos um mês para as matrículas. De 5 de janeiro ao começo de fevereiro, a 10 de fevereiro, você pode estar nos procurando, efetivando a sua matrícula. Vou citar aqui o e-mail e também um telefone de contato, mas depois a gente vai estar divulgando, já estamos divulgando nas redes sociais. Você pode estar nos contactando através do número 21 9794 06512 ou do nosso e-mail, ead@uisb.com.br. Vou repetir, ead@uisb.com.br. Há uma lista de materiais que o aluno, de documentos que o aluno nos envia. Esses documentos serão avaliados. Se ele quer ser um aluno parceiro, não quer fazer teologia livre, mas quer fazer a teologia em parceria com a FMB, esses documentos todos também serão analisados por ambas as partes e ele já pode, então, estudar conosco, se considerar um estudante de teologia ou um seminarista, conforme nós nos tratamos. Né? Então, hoje, a pessoa pode entrar só para fazer o livre e pode fazer também o livre com a parceria, o curso com a parceria da FMB. Nós estamos com essas duas opções exatamente porque alguns alunos que nos procuram, alguns interessados, já têm graduação, já têm pós-graduação. Então, o interesse é, de fato, receber o conhecimento teológico. Como a grade é a mesma e os professores são também os mesmos, o procedimento é igual. Importante, vou lembrar novamente, pastor Luiz, por sermos uma casa de formação confessional, que junto dessa documentação o aluno precisa ser recomendado por sua liderança. Né? E a gente faz isso através de uma carta de recomendação e do próprio contato. Eu tenho o prazer de dizer que conheço praticamente todos os pastores, né? Temos esse contato mais próximo. Estou à disposição para estar atendendo-os e recebendo-os nesse sentido. E agradecer, né, Carlinha, os pastores que estão confiando, né, no seminário, né, que estão depositando sua confiança, né, naqueles que estão ali, na Carla como diretora e naqueles que estão ali, né, lutando para que um ensino teológico de qualidade possa, né, se efetivar, né, a gente que tem, de fato, com a mesma paixão que antigamente, de forma presencial, as pessoas ali trabalhavam, hoje também a mesma paixão,
né, Sim. tem sido derramado em prol desse povo que tem chegado, né? Sim. Como diretor do DET, eu posso dizer que, conselheiro, diretor, que a gente tem trabalhado com a maior seriedade possível, né? Ao lado aí Sim, da sim. direção do seminário, do conselho do seminário, e a grade muito carinho, tem sido confeccionada com muito carinho, as ementas, os professores selecionados com toda a preocupação da boa teologia, né? Da questão didática. A gente tem procurado servir a denominação com aquilo que a gente tem de melhor. E eu louvo a Deus, quero louvar a Deus, viu, pastor Márcio Leal, porque foi na sua gestão como presidente isso tudo se desencadeou. Louvado seja o Senhor. E o pastor Rovanildo tem dado continuidade a todo esse processo. A gente também aqui pode fazer menção do pastor Davi Bezerra. Foi um instrumento que Deus usou para isso acontecer no período da pandemia. Né? E é todo o conselho também do departamento. E a gente agradece também a Carla, porque foi a pessoa que surgiu aí, né, para nos ajudar, para assumir a direção. É uma pessoa que apanhou bastante ao longo desse processo. A gente não precisa nem falar muito disso, né? Porque não é muito bom a gente lembrar disso, mas o fato é que a gente apanhou. Mas eu acho que está valendo a pena, né? Todas as narrativas, às vezes, que foram construídas, mas a gente tem mostrado na prática que é o contrário, né? A gente está desconstruindo não por meio de debate, por meio de discussões, mas por meio de trabalho feito com muita seriedade, com muita qualidade. Assim, eu agradeço a Deus pela sua vida, viu, professora Carla? Obrigada. Luiz, me permita aqui, por favor, primeiro falar que o nome da turma, dessa primeira turma de formandos, eles escolheram ser turma Davi Bezerra, né? Eu acho que realmente é merecedor, né? Davi, ele de fato sonhou também muito, apanhou muito para que isso se tornasse uma realidade. Lógico, né? Aqueles que vieram depois também sonharam, né? Vocês têm sonhado, Luiz tem sonhado, já à frente do DET há algum tempo, Rovanildo, né? A diretoria atual, que continua sonhando e depositando, mas, de fato, Carla merece, sabe, é digna de agradecimentos triplicados, porque é a Carlinha que está lá à frente do seminário, muitas vezes sem uma ajuda mais específica, né? E houve muita coisa, infelizmente, né? Mas que Deus possa te abençoar, Carlinha, que Deus possa fortalecer você, que Deus possa continuar te usando. E um texto que eu volto, vira e mexe, eu cito constantemente, que eu queria deixar para você, Carlinha, Jeremias 12:5. Se te cansas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Então, que Deus possa renovar e te dar ânimo para aquilo que Deus já está fazendo e há de fazer. Amém. Eu queria que nós deixássemos uma palavra final aí aos pastores e também aos vocacionados, os vocacionados que estarão ingressando, e deixássemos uma palavra final aí para os nossos irmãos que estão nos assistindo. Carla, depois pastor Márcio. Meus queridos, rapidamente eu quero estender, né, essa palavra de louvor à minha equipe de professores, cujos 2 estão aqui comigo nesse bate-papo agradável, dizer que eu sou uma privilegiada de conviver com vocês, homens de coração sensíveis, e as minhas colegas também, as educadoras, as professoras que trabalham comigo, mulheres dedicadas ao estudo, à pesquisa. Essa palavra se estende a todos, ao Departamento de Teologia, de Educação Teológica da nossa denominação. E a palavra que eu deixo, final, aos nossos pastores e vocacionados, a você que está acompanhando, vai acompanhar essa conversa aqui, essa entrevista. Estude, né, teologia. Teologia é algo importante. A teologia não pode ser vista como algo dissociado do cotidiano da igreja e da fé simples. A teologia, ela se enquadra ao homem e à mulher mais comum em sua vida de piedade e de busca por Deus,
e ela também serve ao intelectual mais brilhante, cuja inteligência é humilhada pelo mistério da revelação de Deus. Então, se nós temos acesso a isso, se nós podemos fazer isso, estudar, buscar, conhecer mais o Senhor, voltemos-nos a isso. O conhecimento teológico, eu falo sempre para os nossos alunos, não é para nos isolar numa torre de marfim, onde o teólogo fica lá na sua torre de marfim e a sociedade, as comunidades de fé não interagem com ele. É meio que chão de fábrica, né? A gente ir para a torre de marfim, pegar o conhecimento e descer, então, aonde a sociedade, aonde as pessoas precisam para receber o conhecimento claro de quem é Deus. Então, venha estudar conosco, e os nossos pastores. Eu tenho contado com o apoio de muitos pastores e quero continuar contando. Qualquer dúvida, estou à disposição para ouvi-los, conversar com vocês. Meu contato está aí com os alunos. Nosso desejo é criar cada vez mais o laço entre o seminário e as nossas igrejas. Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigada, pastor Luiz, por essa oportunidade de estar aqui no Detcast, né? Com uma pessoa tão querida como é também o pastor Márcio. Eu quero convidar a todos para fazerem um curso de teologia. Você não precisa ser vocacionado para estudar teologia. É claro, os vocacionados vão procurar o aperfeiçoamento teológico. Mas você não precisa ser vocacionado para fazer teologia. Na verdade, a teologia é fundamental para a criação de uma ética cristã, o desenvolvimento de uma cosmovisão cristã saudável. Muitos têm padecido, muitas igrejas locais têm tido dificuldades porque falta essa cosmovisão cristã clara, né? Esse cristocentrismo claro. E a teologia é uma ferramenta extraordinária, né, para a nossa evolução como discípulos de Jesus. Então fica aqui o convite para que todos possam estudar, ainda que você de repente não tenha todo o horário disponível, mas você pode de repente pagar algumas matérias, né, fazer algumas matérias e fazer com módulos de forma diferente, né, do que o curso normal. Mas é importante que você tenha um conhecimento teológico a fim de que a sua ética cristã seja melhorada a partir dessa cosmovisão cristã saudável, né? Então fica o convite para que você venha estudar pelo menos um semestre com a gente. Se você não quiser, depois você sai, não tem problema. Mas você faça um semestre com a gente que vai ser bom. O perigo é fazer um semestre e continuar, né? Porque com certeza vai querer continuar. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, também me despedir aí do pessoal que está nos assistindo. Sempre pedindo, né, que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, né? Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder esse podcast, esse episódio, que com certeza será muito útil, edificante para quem assistir. Então, deixa aqui o meu abraço, né? Fique com Deus, um grande abraço para vocês. Obrigado mais uma vez aos convidados. Que outras oportunidades a gente tem aí de poder conversar sobre coisas maravilhosas acerca do reino de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Com Deus.